Olá, meus queridos. É um prazer voltar a estar gravando um vídeo para ser compartilhado entre nós. Estamos aí há 2 semanas, né, sem mandar vídeos para você aí de Portugal, Espanha e Brasil, principalmente, né, onde tem o maior número de pessoas que recebem esses vídeos. As minhas desculpas. Nós aqui estamos fazendo cultos online, estamos gravando e precisamos separar a parte da palavra da parte do restante do culto e algumas pequenas implicações, né, de pessoas que não gostam que sejam expostas, né, em Facebook, em YouTube. Então, em respeito e até mesmo sendo um risco, né, porque por lei é proibido aqui. Então, nós não passamos, né, essas 2 semanas sem estar levando um vídeo para vocês, mas eu vou gravar separadamente esse vídeo para ser colocado no YouTube do meu nome e no Facebook da igreja, como comumente são feitos com os vídeos, né, que nós estamos gravando desde o mês de março. E vamos tentar dar uma sequência, dar uma continuidade àquilo que nós estamos compartilhando. Falamos de Deus e do pecado, dos pecadores, nós, tudo aquilo em relação àquilo que nos separa de estar com Deus e principalmente da vida eterna, né? Chegamos ao ponto agora de estarmos falando de inferno e depois vamos falar de céu. Infelizmente, muitos deixam de falar do inferno, porque seria alguma coisa que amedronta o fiel, mas a verdade da Bíblia é uma só, nós não podemos fugir dela. A Bíblia fala muito em sim, sim, não, não, ou seja, não há alternativas para que possamos, né, fazer com que ela seja exposta, ela seja ensinada, ela seja colocada de maneira diferente do que ali está escrito, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre o inferno. Algumas igrejas ou alguns líderes não gostam muito de falar sobre o inferno, mas é uma realidade, está na palavra de Deus, é uma exortação, na verdade, né? Serve de exortação para nós, que devemos mesmo de ter muito cuidado na nossa caminhada, com o que fazemos, né? Aonde estamos, né? As nossas práticas, como controlar a nossa personalidade, né? Em relação às coisas do mundo e às coisas de Deus. Hoje é um bombardeio muito intenso, né? Que todos nós recebemos do mundo. Nós temos a consciência que o mundo em que nós vivemos, o príncipe dele é o diabo, isso está na palavra de Deus, é irrefutável, mas quem governa as nossas vidas é Deus. Então foi uma escolha que nós fizemos e estamos aprendendo nessa caminhada terrena como, né, nos preparar para receber a vida eterna, para estar no céu, na eternidade, né? Então hoje vamos ver o oposto dessa caminhada, né, o que pode nos levar ao inferno, que ele existe e deve ser terrível, né? Pelo que diz a palavra de Deus, deve ser terrível ir para lá. Mas a Bíblia diz que muitos irão para lá, principalmente aqueles que não quiserem mudar, que resolverem não ouvir, não aceitar, não transformar a sua vida. A palavra fala isso daí, nós não podemos fugir dela. Eu costumo dizer que o amor de Deus é tão grande que ele pode reverter a vida de cada um, por exemplo, no instante final, né? Eu falo muito porque eu sei que nas prisões e nos hospitais, que são os locais mais difíceis na vida de um homem, de um ser humano, muitas pessoas se convertem, mas isso é entre as pessoas e Deus, porque é uma decisão individual, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Portanto, prestemos atenção no que diz a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia ou anotar, se você não tiver uma Bíblia aí ao alcance, no Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, uma parábola de Jesus Cristo em relação ao céu e ao inferno. Existe realmente uma separação, vai ser muito claro, está na palavra de Deus, e eu quero compartilhar agora e ao final ir ali para o Apocalipse, né, onde nós estamos extraindo o texto, os versículos que falam, né, sobre o pecado, os pecadores, quem vai estar com Deus, quem não vai estar, o julgamento que nós experimentaremos um dia, enfim, tudo aquilo que a palavra nos ensina e é rico para as nossas vidas, né? E nós temos que estar prestando muita atenção, porque às vezes descansamos, às vezes relaxamos
E isso aí é uma porta para o inimigo tentar roubar a bênção que o Senhor nos deu. Amém? Já abriu sua Bíblia, já viu aí no seu tablet, no seu telefone, o Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 16, a partir do verso 19. Uma parábola, Jesus Cristo falou muito por parábolas, ensinou muito por parábolas, e vamos aqui extrair o melhor dela para a nossa vida, né? No meu subtítulo fala o rico e o mendigo, né? O rico e o mendigo. Prestemos atenção à palavra de Deus em nome de Jesus. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, né? São duas pessoas, dois personagens dessa parábola. É uma coisa interessante, eu gosto dos detalhes, Deus é muito detalhista e isso me encanta bastante, né? Quando ele fala do rico, fala havia um homem rico. E quando fala do pobre, fala de Lázaro, ele dá um nome à pessoa, né? Uma diferença que não vai implicar em nada do texto, mas é interessante, né? Porque ele dá nome ao pobre, ao doente ali, o que estava com as úlceras, né? E não dá nome ao rico, né? Mas está aí na palavra de Deus, é apenas um pequeno detalhe que me chama a atenção. Prossegue no verso 22. Né? Antes disso, o rico ele teve uma vida esplêndida, se regalava, ele vivia sem nenhum tipo de problema material, né? Não tinha nenhuma preocupação com as dificuldades do mundo, das pessoas, ele vivia muito bem. E o pobre, o Lázaro aqui, é retratado como uma pessoa enferma, doente, que estava na porta da casa daquele homem rico, e até os animais vinham lamber-lhe, né, as feridas que ele tinha nas pernas, pelo corpo, etc. O verso 22 fala, aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, né? Outra diferença legal, né, que eu vejo aí, né? Quando morre Lázaro, o mendigo, ele vai para o seio, para o peito, né, para o ombro aqui de Abraão, né, que era o patriarca. Né? Jesus está falando para um povo que conhecia os patriarcas, né, os homens da aliança de Deus com o seu povo. E o rico é sepultado, né? Como naturalmente todos seremos um dia, ou aqui na Inglaterra, no Brasil já há esse costume, mas aqui é muito comum haver a cremação. Então continua a palavra de Deus. Então clamando, verso 23, no inferno, o rico, hein? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu peito, no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Um pequeno detalhe, eu falei, o rico ali no inferno, né? Todo rico vai para o inferno, pelo amor de Deus. Os ricos são bem-vindos, como todos são, porque Deus não faz distinção de pessoa, classe social, raça, cultura, não. Deus ama a todos e o plano de salvação é para todos. Ali é por causa da parábola que é o rico que está no inferno, sofrendo, né? E pede a Abraão, né? Que representa aqui o senhorio, né, do povo, né? Pede a ele que Lázaro molhe a mão, o dedo em água para refrescar a língua dele, porque no inferno ele está no fogo, né? No fogo está em tormento, né? E aquilo ali traz um sofrimento muito grande, né? Porém, Abraão disse, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então ele está lembrando que tudo que o rico quis, ele teve durante a vida. E ele deve ter aproveitado só essa parte daí, deve ter se esquecido das coisas de Deus. Não deve ter crido, não deve ter ajudado na obra, não deve ter caminhado com o Senhor, não deve ter mudado a sua vida. A parábola diz isso para nós. E enquanto Lázaro não teve nada, porque era doente, pobre, miserável, ele estava ali no seio de Abraão, ele estava ali no céu. E continua a palavra de Deus. Além de tudo, verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós,
De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então aqui está muito claro que existe um abismo, existe uma separação, né? Quem está do lado de cá não vai para lá, quem está do lado de lá não vem para cá. Aqui não vamos nem entrar em detalhe, né? Quem gostaria de fazer essa mudança? Claro, é óbvio que quem está em tormento quer sair dele. Quem está na paz e na tranquilidade, ali quer ficar. Mas existe, a palavra é muito clara, existe esse abismo, essa separação. Existe céu, existe inferno. Existe a salvação, aqueles que vão se salvar, e existe aqueles que vão perecer, né? Vão estar em tormento, vão estar no inferno. Isso nós temos que tratar, isso nós temos que escolher, isso nós temos que fazer enquanto estamos vivendo. Não podemos deixar para a última hora. Nunca se sabe qual será a nossa última hora, se vamos ter essa oportunidade ou não. O que a palavra diz é que existe esse abismo, existe essa separação, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. E a Bíblia, num todo, ensina que nós podemos ir para o céu, desde que aceitemos e recebamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Transformemos as nossas vidas, sejamos uma nova criatura e passamos a ter uma outra visão do mundo, né? Outro tipo de vida que agrada a Deus, que faz bem ao próximo, né? Então isso daí está muito claro na palavra de Deus. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos fantasiar a vida, né? Dizendo que os crentes estão bem, os outros que... Não é assim não. Nós temos que almejar que todos os outros... Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele faz uma comparação com a enfermidade. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então ele não se agrada daquele que está em pecado, daquele que está morrendo. O Senhor, ele quer a mão de todos, ele quer estender a sua mão a todos, ele quer salvar a todos. Mas nós temos que compreender que isso é uma decisão individual. E aqueles que ainda resistem, alguns pouquíssimos hoje, né, por desconhecimento, porque hoje o mundo todo não tem como dizer que não conheça o plano de Jesus Cristo, a salvação, não conheça o Evangelho, né? É impossível no mundo hoje plugado como está e já há muito tempo, não se saber sobre isso. Mas o Senhor quer que todos acessem, né, a caminhada para a vida eterna, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Se nós recebemos, a Bíblia diz, de graça recebeste, de graças dei. Então, se nós recebemos de Deus esse prêmio, nós temos que nos esforçar para levar esse prêmio a mais vidas. Nós temos que orar por elas. Muitas vezes a pessoa não quer nem ouvir falar de religião, falar de denominação, falar de igreja, falar de Deus, de Bíblia, mas nós devemos orar. Quando nós não temos chance de conversar, né, de mostrar as Escrituras, nós temos que orar por essas pessoas. Porque quando Jesus vai para aquela cruz do Calvário, ele vai por elas também, né? Hoje elas estão, vamos dizer assim, do lado de lá do abismo, mas amanhã elas podem estar do nosso lado. E nós temos esse dever moral, esse dever espiritual, em gratidão ao que Deus fez em nosso favor. Nós temos esse dever de buscar essas vidas e trazê-las para o lado certo. Amém? Tudo isso sob a palavra de Deus, né? Nunca vamos discutir sobre teorias, sobre religião, né, sobre dogmas, né? Nós temos que discutir sobre o que diz a palavra de Deus. E a oração entra quando não há recursos de nossa parte, nós não temos chance, nós não temos condições de estarmos levando, né, essa informação, essa palavra, porque nós somos impedidos, né, pela descrença, pela falta de fé e outros motivos por aquelas pessoas. Então, está colocado aqui na palavra de Deus, até onde nós lemos, que existe esse abismo, existe essa separação. Existe o céu, existe o inferno. Aqui Lázaro está do lado do céu, está com Abraão, o patriarca, né? Está ali experimentando um descanso, né? Algo que ele não teve durante a vida dele. E do outro lado está o inferno, e está um homem rico, está uma pessoa que não deu importância para as coisas de Deus enquanto podia ter dado importância, e teve todas as condições para isso, né? Ele teve todas as condições para isso, né? Vocês devem lembrar sobre o vídeo que eu gravei do homem rico, né? Do jovem rico, né? Ele cumpria todas as coisas de Deus, inclusive falava de cumprir os mandamentos. Mas quando Jesus fala para ele vender o que ele tem e seguir, a coisa muda de figura. Ele idolatrava a riqueza dele, ele amava mais os recursos que ele tinha, a riqueza dele, do que Jesus Cristo, do que a vida eterna.
Isso foi um peso muito grande para a vida dele e ele não segue a Jesus por causa disso. Não se sabe depois o que aconteceu com a vida desse homem, a Bíblia não fala mais dele, mas deixou o exemplo muito claro que muitas vezes nós nos importamos muito mais com as coisas aqui da vida terrena do que com as coisas da vida celestial. E nós passamos aqui pouquíssimo tempo e vamos passar a eternidade lá. Então nós temos que fazer a escolha aqui e nos preparar para a vida eterna, que vai ser a que nunca mais vai acabar, né? E nós temos que estar do lado certo, como Lázaro estava nessa parábola, né? Então, o verso 23 replica, né? O rico replica: Pai, né? Se dirigindo a Abraão, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim deles não virem também para este lugar de tormento. Então, ele lembra, né, dentro de uma situação totalmente adversa que ele se encontra, não vai ter mais jeito para ele. Ele pede, então, para que vá alguém avisar os irmãos dele que ele está no inferno e está sofrendo por causa disso daí. Então, ele tem a consciência de que os seus irmãos também levavam uma vida parecida com a dele. E não se importaram enquanto estavam bem, desfrutando das benesses que eles tinham, não se importavam com mais nada. Não previu o futuro, não buscaram Deus, não quiseram, né, saber das coisas de Deus, preferiram caminhar o tempo, né, ficar ali esse tempo usufruindo do bom e do melhor, pelas condições sociais, pelas riquezas que eles tinham, né? Aí responde Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os, né? Ouçam. Então é como se no dia de hoje nós pudéssemos dizer: olha, eles têm lá os pastores, os padres, o Papa, os sacerdotes, os bispos, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, estão todos lá, estão todos abrindo a boca, estão todos pregando a palavra de Deus, estão todos compartilhando a mensagem das boas novas, estão todos nos falando da salvação que há em Jesus Cristo, estão todos eles falando mundo afora. Não importa o continente, não importa a nação, não importa a língua, não importa a cultura. Estão todos eles anunciando a todos os que quiserem ouvir, a todos os que quiserem mudar a sua vida, a todos os que quiserem se transformar, as boas novas da salvação. Ouçam eles. Abraão diz, eles têm os profetas, né? Eles têm Moisés, que era o grande profeta do povo de Deus, né? Dos judeus. Eles têm eles lá, ouçam eles. Eles estão pregando essa mensagem, eles estão ensinando o que é melhor para as suas vidas. E vão ensinar seus irmãos também, que eles ouçam, que eles caiam em si, que eles mudem, que eles transformem a realidade das suas vidas. Então, você vê que as pessoas são muito frágeis, mas que às vezes as condições de sua vida, as condições intelectuais, as condições sociais o impedem de fazer as coisas certas, balanceadas, né? Aqui não se condena quem é rico, como o personagem desta parábola. Aqui não se condena quem tem o nível superior, né? Quem tem conhecimento, quem vive bem. Não se condena nada disso. Deus não condena nada disso. Deus não fala mal do dinheiro, né? Ele fala do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, porque as pessoas começam a colocar a sua confiança na riqueza, no dinheiro. Mas vem uma enfermidade e às vezes o dinheiro não conta. Vai vir um dia a morte e o dinheiro não vai importar, porque nada disso vai impedir que venha uma enfermidade ou que venha a morte, ou que venha algo ruim para a vida da pessoa. Então nós não podemos confiar nas riquezas, no dinheiro, na posição social, naquilo que nós temos. Nós temos que confiar em Deus, que Ele é o Criador, Ele nos deu a vida e deu depois a salvação, deu a vida de Jesus em nosso favor. Nós, pecadores, Ele nos livrou do pecado, nos deu uma oportunidade de termos uma vida melhor. Nós temos que nos fiar nisso daí, nós temos que buscar isso daí, enquanto estamos vivos, porque a nossa passagem é muito rápida por aqui. Então temos que escolher, fazer as nossas escolhas agora, e não esperar para a última hora. Pela parábola aqui, esse homem rico não teve tempo de mudar a sua circunstância, e está tentando mudar numa condição que não pode mais. Já existe um abismo, já existe uma separação.
Nada pode mais ser feito para ele, e ali ele vai ficar sofrendo os tormentos que diz o texto que ele está sofrendo. E o verso 30, mas ele insiste ainda, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Ora, Jesus Cristo morreu. Não é possível que por isso nós não nos arrependamos da vida que nós levamos. Pense bem, querido, querida. Jesus Cristo morreu e foi em nosso favor. Deus permite que Jesus morra. Deus, homem aqui na terra, encarnado, né, como Jesus Cristo, para nos dar a salvação. Ele andou sem pecado, ele ensinou a todos, ele trouxe as boas novas e ele morre em nosso favor, meu e seu. Isso seria o suficiente. Não é necessário que venha outras pessoas, não existe isso. A Bíblia mostra claramente que isso não existe. O que virá vai ser a ressurreição, como Jesus, que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. O que é aquilo dali para a nossa vida? Que vai haver algo semelhante um dia conosco, né? Quando Jesus voltar, porque Jesus vai voltar novamente, então vai trazer novamente a vida àqueles que já morreram, através da ressurreição. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, né? No dia de hoje, vai dar tempo para isso, né? Está ali relatado em Apocalipse, né? A partir do capítulo 20. Então, o rico, ele demorou, não fez a escolha, e agora estava ali em tormento. Existe uma separação, ele estava no que seria o inferno, porque o abismo separa um do outro. Claro, tem que haver uma separação. Não se mistura luz e trevas, bem e mal. Isso não se mistura, a palavra de Deus é muito clara nisso daí. E finalmente, no verso 31, Abraão, porém, lhe responde, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir-se, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, né? Então, ainda que alguém voltasse dos mortos para dar esse anúncio, né? Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você ainda não teve essa experiência com o Senhor? É hora de ter, é hora de buscar, é hora de refletir. Procure uma igreja, procure um pastor, procure um diácono, um presbítero, um padre, um bispo, né, um evangelista. Procure alguém que possa lhe auxiliar, se bem que para mim a melhor escolha está aqui, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Aqui está dito que tudo que Deus quis nos revelar está aqui na palavra de Deus, está escrito aqui. A palavra de Deus é única, ela é a verdade, ela é a luz, ela é o caminho, ela é a vida. A Bíblia fala que só é um caminho que nos leva a Deus, é Jesus Cristo, o homem. Por quê? Porque era Deus aqui na terra, ele se fez igual a nós para nos mostrar que podemos ser parecidos com ele ou igual a ele. E quando ele morre, vai naquela cruz do Calvário, ele morre pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e nos dá a oportunidade de galgarmos a vida eterna. Amém? Reflita nisso, se você ainda não deu esse passo tão importante na vida de uma pessoa, homem ou mulher, jovem ou adulto. Reflita isso, porque para Deus nunca é tarde. Sempre Ele vai estar de mãos abertas para receber cada um de nós. Sempre Ele vai estar ali para nos ajudar a caminhar com Ele, dentro de tantas dificuldades que o mundo às vezes nos impõe. Né? Vocês devem estar ouvindo o som aí de uma cadelinha, nós temos uma aqui, eu estou na minha casa. Então tem essa cadelinha aí que está, ela está aí latindo, né? Porque alguém está batendo a porta, né? Então nós temos isso à nossa disposição, nós podemos fazer isso, né? Nós podemos estar trazendo as coisas novas, né, às nossas vidas. É um passo de fé que nós temos que dar, é uma decisão que nós temos que tomar. E para isso nós temos todos esses, né, o que seria Moisés e os profetas, nós temos os padres, os pastores, os bispos, o Papa, os presbíteros, os diáconos, quem quisermos nós temos disponíveis para aprender, compreender e caminhar com Deus através da sua palavra. Essa é a realidade. Então, Abraão, ele encerra, né, essa parábola dessa maneira, né, mostrando que é impossível haver
essa transição depois da morte. Entende? Vai haver um julgamento, nós vamos ver isso agora a partir de Apocalipse, capítulo 20. Você pode abrir a sua Bíblia ou anotar e ver depois. Vou falar alguns versos, porque o texto é longo e não vai dar tempo para todos eles, mas que mostra que ali vai haver, né, vem o inferno, vai ser mostrada a face do inferno, né? Tem a prisão do diabo por 1000 anos. Jesus vai ter um governo de Jesus Cristo aqui. A Bíblia fala no capítulo 20, né? Eu vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, né? Perdão, essa expressão abismo nós ouvimos lá na parábola do rico, né? Do rico e de Lázaro, há um abismo separando. Aqui a palavra de Deus, o Apocalipse, a revelação que é dada ao apóstolo João. Jesus revela o que vai ser o final dos tempos, né? Então, fala que é um abismo, né? Então, o dragão, que é o diabo, e a serpente, eles têm vários nomes, né? No conhecimento da palavra, ele é intitulado com vários nomes e nenhum deles correto, né? Porque não é. Ele fala que ele vai ser aprisionado. E vi também o verso 4 do capítulo 20, tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são aqueles que vão julgar? Somos nós mesmos, os salvos, os que escolhemos o caminho do Senhor, os que escolhemos o caminho da salvação. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, quer dizer, não seguiram o diabo, a serpente, né? Nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. As pessoas que pagaram o preço aqui na terra, como Lázaro pagou com suas doenças, sua miséria, com suas chagas, as pessoas que vão pagar aqui na terra vão reinar com Jesus. Fizeram a opção certa, sofreram por causa disso. Ali você viu decapitados. Foram decapitados por causa do Evangelho. Recentemente, alguns anos atrás, aquele Estado Islâmico ali decapitava cristãos. Mostrava isso por causa da palavra de Deus. Não bastava matar, mas tinha que ser a morte cruel, a vingança, porque aquelas pessoas seguiam a Jesus. Às vezes, parentes, né? Às vezes da própria família, eram entregues à morte porque haviam se convertido à palavra de Deus. Então, para esses é o reino. Para esses vai ser governar com Cristo 1000 anos. Para esses, né? E vamos nos incluir para nós, vai ser a vida eterna. Porque isso é uma promessa de Deus e as promessas de Deus não falham, né? Então, depois de 7 anos, no versículo 7 do capítulo 20 fala: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Perdão, novamente. Então, ele vai ser solto. Então, vai ser dado uma nova chance. Vai haver algo muito duro, muito difícil. A Bíblia fala que as pessoas vão sofrer tanto que vão procurar morrer, mas a morte vai fugir delas, ou seja, as pessoas vão ter que experimentar esse tempo ruim. Mas não precisa fazer isso para ter acesso à eternidade. Não precisa ser isso, fazer isso, sofrer isso para ser salvo. A palavra ensina que nós temos a opção agora em vida para não sofrer tudo que vai acontecer e vai acontecer. E vai haver um julgamento, está dizendo aqui a palavra de Deus, né? Vai ter um juízo, né? Aqui na terra, né? Vai ter o livro da vida, fala ali no verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aí é que vai ser a ressurreição daqueles que já morreram, né? E morreram por causa de Cristo, né? Nós vimos decapitados e outros mais. E os que morreram, mas sem Cristo, né? Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Nós já aprendemos isso desde o começo, nas escolas dominicais, né? nos estudos bíblicos, né? Do livro da vida, que existe, né? O verso 13 fala: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Interessante aqui esse o mar deu os seus mortos, né? Porque aconteceram naufrágios, acidentes aéreos, em que os corpos nunca foram retirados das profundezas dos mares, por várias razões, não importa aqui agora.
E aqui a palavra de Deus fala que o mar vai devolver esses mortos, né? Todos eles vão voltar para serem julgados. O verso 14: então a morte e o inferno foram lançados fora, para dentro, perdão, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, a do lago do fogo. Por que a segunda morte? Porque é o julgamento dos que já morreram. Aqueles que morreram, e não depende em que condições morreram, se salvos ou não. Eles vão ser julgados novamente, vai haver uma chance novamente, mas vão passar pelas dificuldades que não deveriam passar, vão sofrer o que não deveriam sofrer, porque o Senhor deu já o sofrimento, já deu a morte de Jesus Cristo por nós. Então nós não precisamos sofrer mais para termos acesso à vida eterna. Mas algumas pessoas teimam com isso daí. Nós temos que orar por elas, ter misericórdia, ter piedade delas, porque vão passar por maus bocados. Como eu falei, não lembro agora o versículo, fala que vão procurar a morte, mas a morte fugirá delas. Ou seja, não vai passar pelo pior aqui na terra, antes desse julgamento. E fala que na segunda morte, ou seja, aqueles que estão em pecado vão morrer mesmo. A segunda morte é a morte definitiva, é a morte do inferno, é a morte do lago, no lago de fogo e enxofre. E o verso 14 fala disso, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O próprio inferno, onde já é o lugar de tormento, onde estava aquele homem rico, da parábola ali do Evangelho de Lucas. Então, nós temos, se não estamos no livro da vida, nós temos que correr atrás para entrar nele. Você que ainda não se decidiu na sua vida, reflita um pouco com essa palavra de Deus, com essa mensagem, peça uma orientação, peça ao Espírito Santo de Deus para ele te ensinar, para ele te mostrar, para ele trazer algo novo para a sua vida, despertar algo novo, algum desejo, alguma vontade. Combata aquilo que tem prendido você no pecado. Às vezes você não consegue se livrar dele. Aqui no capítulo 21 e depois no capítulo 22, já foi tratado nos outros vídeos que falam dos pecados e dos pecadores. Tem uma série de pessoas que praticam uma série de pecados que não vão herdar o reino de Deus. Está ali escrito, no capítulo 21, no verso 8, está ali escrito. Mais na frente, no capítulo 22, né? No verso... Perdão, agora eu não estou com ele aqui, né? Então, no verso 15, né? 21, verso 8 e 22, verso 15, é uma lista de pecados que não vão ser perdoados, que as pessoas vão ser condenadas com eles se não mudarem. Claro, o Senhor vai dar uma chance, o Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar a sua vida. Então, há uma chance, não importa em que situação você esteja. É o que diz a palavra de Deus. E no verso 11 do capítulo 22, para nós encerrarmos hoje aqui, fala assim a palavra de Deus: continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então nós fazemos o que nós queremos, é o livre-arbítrio. Nós levamos a nossa vida pelo caminho que nós queremos ir. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro senão Ele, o homem, que nos leve a Deus. Então esta é uma oportunidade de você transformar a sua vida, o seu caminho, mudar a circunstância da sua vida, da sua família. Abra o seu coração, abra a sua mente, quebre essa resistência que te impede de acessar o caminho de Deus, a salvação e a vida eterna. É o que diz a palavra de Deus, não é o desejo dele, e muito menos nosso, né? Nós estamos aqui para sermos um instrumento na mão de Deus. Nós estamos aqui como Moisés e como os profetas que Abraão relata ali no Evangelho de Lucas sobre aquela parábola. Nós estamos aqui para ajudar, para orar, para trazer as boas novas da salvação. A escolha é nossa, minha e sua. Se esforce e faça o melhor para estar do lado de Deus. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai,
a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Tenha uma semana abençoada. Eu acho que esse vídeo segue hoje até você. Espalhe o vídeo, vamos assim dizer, mostre a outras pessoas, reenvie a outras pessoas. É bênção, pode ser bênção da vida para a vida delas, pode ser o fator diferencial do que estão vivendo agora. O poder é de Deus. Quando a pessoa acessar um vídeo como esse, ou como milhares que existem aí na internet, ela pode ter a sua vida transformada, porque o poder vem de Deus. Nós aqui somos usados por Deus para falar o que está na palavra de Deus, nada além disso. Amém? Dá um beijo, dá um abraço na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Receba um grande abraço, um carinhoso abraço. Nossas desculpas por 2 semanas aí sem ser um vídeo gravado. Amém? A paz do Senhor Jesus nas suas vidas.